voltando aqui com vocês, dando continuidade, nós estaremos falando um pouquinho sobre registros no prontuário. Então, vamos lá. Esse registro no prontuário, né, primeira coisa, né, nós vamos entender o que é o prontuário, né? Quando a gente pensa assim, um prontuário. O prontuário de um paciente é aquele conjunto de documentos, né, de informações, de sinais, de imagens, né, de exames, que são registrados ali a partir de fatos, de acontecimentos, de situações sobre a saúde daquele paciente, sobre a assistência prestada, né? Ele pode ser um prontuário que né, aliás, não pode ser não, ele é de caráter legal, ele é sigiloso. Então, nós estamos vendo aí que um prontuário do paciente, ele vai muito além de uma pastinha, né, com alguns papeizinhos dentro. Ele tem uma importância muito grande, né, para o paciente, para a instituição, legalmente, né? Então, a gente tem aí um amplo conceito de prontuários. Ainda né, nesse slide que a gente está vendo aqui, nós temos então aqui como documento para registro de toda assistência prestada ao cliente. Que assistência é essa? É uma assistência multiprofissional. Então, a gente tem ali o registro do fisioterapeuta, do médico, do psicólogo, do nutricionista, do enfermeiro, do técnico. Toda a equipe, ela registra e esses registros são anexados ao prontuário, ok? Então, a enfermagem também participa desse prontuário, como? Com as anotações de enfermagem, com o processo de evolução de enfermagem, com os controles diários. Então, a gente vai observando agora, né, que a partir deste momento, nós estaremos falando especificamente dos registros de enfermagem no prontuário. Ok. Anotação de enfermagem, né? Então, quando eu falo em anotação de enfermagem, é aquele registro que nós escrevemos. Todas as intercorrências acontecidas com o paciente, os sinais e sintomas que ele apresente, algum resultado de exame ou algum resultado, né, de sinais vitais alterados, tudo isso nós temos que anotar. Agora, esta anotação, ela vai ser um reflexo da prática e desse modo ela implica em considerações éticas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Agora, a anotação de enfermagem, ela é responsabilidade de quem? De toda a enfermagem, de toda a equipe. Então, quando eu falo toda a equipe de enfermagem, eu estou incluindo técnicos e estou incluindo enfermeiros, ok? Então, a equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, todo mundo vai escrever sobre os fatos ocorridos com aquele determinado paciente. A anotação errada, incompleta, falsa, inexistente pode caracterizar um delito e acarretar punições que são previstas na lei do exercício profissional de enfermagem. Então, é importante, né, quando a gente escreve alguma coisa sobre o paciente, que a gente tenha certeza do que nós estamos escrevendo. Então, não adianta, né, eu colocar resultados falsos de sinais vitais ou resultados de sinais vitais que eu nem vi, eu invento um sinal vital e coloco ali. Isso daí a gente tem que ter consciência que é passível de punição, ok? Então, vamos lá. Bem, eu queria trazer para vocês, né, duas diferenças aí entre evolução de enfermagem e anotação de enfermagem. A gente ouve muito falar no ambiente hospitalar, a gente vai evoluir o paciente, a gente vai escrever o paciente. Só que a gente precisa deixar bem claro, né, essas duas frases aí que têm conotações diferentes. Quando eu falo em evolução de enfermagem, eu estou me referindo a dados que foram analisados previamente. Então, a gente vai ter aí como função específica a evolução de enfermagem do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele é responsável pela evolução de enfermagem. E eu trouxe aí nesse gráfico
a diferença básica entre evolução de enfermagem e anotação de enfermagem. Então, vamos dar uma olhada comigo aí. Na evolução, os dados, eles são analisados. Na anotação de enfermagem, os dados são brutos, quer dizer, uma ocorrência, eu vou ali e registro. Ah, o paciente apresentou vômitos. O paciente apresentou vômitos. Então, eu tenho ali um dado bruto. Tudo que ocorreu com o paciente, que foi visualizado, eu vou anotando no que a gente chama de anotação de enfermagem. A gente vai ver mais algumas características. Quem é responsável pela evolução? O enfermeiro. A anotação de enfermagem, quem é responsável? A equipe de enfermagem. Então, eu tenho aí toda a equipe é responsável por anotar aquelas intercorrências que ocorrem com o paciente naquele plantão. Agora, a responsabilidade de parar, de evoluir, de criar um texto aí maior é do enfermeiro. Bem, esta evolução, ela também é feita no período. Então, eu digo período de 24 horas. Então, se evolui uma vez. Então, se eu dou meu plantão aí de 12 horas, eu vou evoluir meu paciente no final do meu plantão de 12 horas. Agora, a minha evolução, ela vai ser baseada em todas as anotações de enfermagem que vocês fizeram, que toda a equipe fez, ok? Então, a gente tem aqui a evolução, ela é feita no período do plantão. A anotação, ela é feita no momento da ocorrência, 10 horas, por isso que a gente fala que ela é pontual. É pontual por quê? Porque eu coloco em todos os momentos que ocorrerem. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, eu vou numa sequência cronológica, ok? Já a evolução, ela é processada, ela é contextualizada, então se faz um resumo, vamos dizer assim, de todas aquelas anotações que foram feitas durante o plantão. E a última característica aqui é que a evolução de enfermagem ela é baseada em reflexão. E a anotação de enfermagem ela é baseada na observação, ok? Então, parando aqui mais uma vez, 7 minutinhos, eu dou uma paradinha e volto no próximo vídeo.